Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao 13. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e reconhecemos que a Tua Palavra, ela é viva e eficaz. Ela sempre vai fazer aquilo que o Senhor deseja que ela faça. Oro, Deus, nesta noite, pelo meu coração, pelo coração dos meus irmãos, para que esta palavra seja transformadora na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo termina o capítulo 9 falando sobre uma defesa que ele faz do seu apostolado. E no capítulo 10 ele volta novamente os olhos para os nossos irmãos na fé ali em Corinto. E ele vai tratar de alguns assuntos muito importantes. E mais uma vez ele vai repreender, mais uma vez ele vai exortar aqueles irmãos por causa de algumas práticas que eles tinham no meio deles. Para isso, ele lembra o exemplo dos israelitas. Paulo começa falando sobre Moisés e o povo no deserto. Por isso que eu li aqui no começo do culto, Êxodo capítulo 14, para a gente ficar um pouco mais ambientado, como era a situação do povo lá no deserto com Moisés, ok?
Então Paulo lembra que alguns daqueles que saíram, ou a maioria daqueles que saíram lá da terra do Egito, e que tinham a promessa de chegar na terra prometida, durante um período de 40 anos, eles desagradaram a Deus. E toda essa geração que saiu do Egito, somente Josué, Calebe e essas duas famílias conseguiram entrar na terra prometida. Tem-se a média de que saiu do Egito 600 mil pessoas. De 600 mil pessoas que saíram do Egito para entrar na terra prometida, somente duas famílias chegaram lá. Por isso, nesse texto de hoje, eu queria falar com você sobre um tema pouco difícil, mas verdadeiro. O tema que eu quero dar para a nossa conversa hoje é: alguns ficarão no meio do caminho. Perguntinha: você é um deles? Alguns ficarão no meio do caminho. Pergunta: você é um deles? Você é um que vai ficar pelo meio do caminho? Olha o que Paulo lembra para começar essa conversa. Paulo vai dizer: eles estavam com Moisés, eles foram batizados no mar e na nuvem. O que Paulo está querendo dizer? Eles viram o poder de Deus, eles viram o selo de Deus sobre aquele povo. Eles chegaram no meio do mar, e no momento em que eles falaram: não há saída para nós, eles viram a grandeza do Senhor ao abrir o mar na frente deles. Quem prestou atenção no texto que eu li, o anjo do Senhor que estava à frente do exército, passou para trás de todo o povo de Israel, guardou a retaguarda do povo, a coluna de fogo foi para trás do povo de Israel, e a nuvem foi para trás do povo de Israel. E eles ficaram ali, dando condição de que o exército não alcançasse o povo. Ao sair do mar, eles viram o exército do Egito, de Faraó, ser atropelado pelas águas. O que esse povo viu? Eles caminharam com Deus durante muitos tempos, viram milagres, viram pão todos os dias na porta das suas tendas, viram Deus suprir as suas necessidades. Paulo faz lembrança aqui que há uma história em Israel de que enquanto o povo estava no Egito, uma rocha os seguia e dessa rocha brotava água. E Paulo vai dizer aqui para eles: olha, eles beberam da rocha, e a rocha é Cristo. Paulo diz: não tinha absolutamente nada mais que eles tinham necessidade lá do que nós hoje nos tempos atuais. É a mesma coisa. E Paulo vai dizer: muitos deles ficaram pelo caminho, não chegaram à terra prometida. Minha pergunta é: será que nós somos um desses que estamos andando com Deus, mas que nós não vamos chegar à terra prometida? Vamos ficar pelo meio do caminho? O que será que pode nos parar? 3 pecados que Paulo cita aqui levaram muitos daqueles a romperem com Deus, levaram a maioria daqueles a morrerem no deserto. 3 pecados. E eu queria que você prestasse atenção nessa noite. Se algum desses pecados não está seduzindo o seu coração, porque se estiver seduzindo,
você pode ser um desses que não vai estar contado com aqueles que chegaram fiéis a Cristo até o seu último dia. Eu já disse aqui, queridos, o importante não é como você começa a sua carreira cristã. O importante é como você vai terminá-la. Porque Deus quer nos achar fiéis. Primeiro pecado, versículo 7. Pecado da idolatria. Paulo vai dizer: não sejam idólatras como alguns deles foram. Paulo vai citar um texto lá do Antigo Testamento. O povo se assentou para comer e beber. Vamos ler esse texto? Abre comigo em Êxodo, capítulo 32. Para aqueles que têm menos familiaridade com as Escrituras, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ok? Êxodo, capítulo 32, do versículo 1 até o versículo 6. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Queridos irmãos, quando esse povo que está aqui tentando achar um novo Deus, pensando em achar uma saída para aquela situação que eles estavam achando que Moisés não ia descer mais, esse povo está a menos de 40 dias de ver um monte cheio de fogo. Esse povo está a menos de 40 dias de ver Deus descer sobre esse monte e ter um terremoto. Esse povo está a menos de 40 dias de uma palavra que Deus disse: não toque ninguém no monte, porque eu sou santo, e se alguém tocar no monte, morre. Esse povo está a 40 dias de ouvir a voz de Deus, de dizer: suba para cá, só Moisés. Esse povo está a 40 dias deles dizerem: Moisés, fala com Deus, porque nós temos medo de morrer, tamanha é a glória do Senhor. Depois de 40 dias, esse povo está fazendo um bezerro para si. Se tornou idólatra. Entendeu que tinha que achar Deus segundo o seu próprio coração. O nosso coração, irmãos, é facilmente seduzido pela idolatria. Nós somos rápidos para colocarmos qualquer coisa na presença, na frente de Deus, e logo nos esquecemos dele. Para Israel, quem era Deus até aqui? O Deus Todo-Poderoso que mandou Moisés, que fez as 10 pragas lá no Egito. Eu não sei se vocês estão assistindo a novelinha lá, aquelas pragas lá da novela. Esse Deus maravilhoso, que entrou lá para tirar aquele povo do Egito, que trouxe esse povo do Egito com honras. As pessoas davam ouro para eles saírem do Egito, falavam: pelo amor de Deus, vai embora. O povo saiu para adorar a Deus lá no deserto. Moisés disse: esse é o Deus. Qual é o nome desse Deus, Moisés? O nome desse Deus é Eu Sou.
Como a gente vê, mas não vê. E agora, no momento da vida, eles tiram esse Deus de cena e eles vão se identificar com um dos deuses do Egito, um bezerro. Que Deus? Qual é o Deus que mais se aproximava deles? Lá no Egito tinha o Deus, então vamos fazer esse. Vamos dizer que foi esse o Deus que nos tirou do Egito. Queridos irmãos, cuidado, porque no momento em que você perde um pouco da esperança, no momento em que você passa por um problema que você acha que não devia passar, por um problema que você não consegue mais olhar e ver a glória do Senhor, você pode colocar um Deus na sua vida e se tornar um idólatra. Nós somos rápidos para trocar Deus por outras coisas. Muitas vezes nós deixamos Deus de lado e colocamos a nossa profissão acima de todas as coisas. O meu Deus é o meu negócio. O meu Deus é o meu ganha-pão. O meu Deus é o meu trabalho. Vocês lembram que hoje de manhã eu falei aqui sobre o povo lá em Neemias? O povo tinha saído do Egito, voltou, Deus tinha dado de novo a terra para eles, e por um período de tempo, quando Neemias não estava mais lá, o que o povo começou a fazer? Comércio no dia do Senhor. A maioria de nós já não respeita mais o tempo do Senhor na nossa vida. Pastor, eu preciso trabalhar, eu tenho que fazer, eu preciso disso. Corremos o risco de colocar outro Deus na nossa vida. A sua profissão, o seu negócio pode ser o seu Deus. O seu time de futebol pode ser o seu Deus. A sua namorada, a sua esposa, o seu marido pode ser o seu Deus. O seu dinheiro pode ser o seu Deus. Jesus falou sobre isso. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, ao mamon. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A ciência desse mundo pode ser o seu Deus. Você pode ficar entusiasmado em descobrir coisas novas cientificamente. A ideologia desse mundo pode ser o seu Deus. Os pensamentos dos filósofos, psicólogos modernos podem ser o seu Deus. Tudo isso pode tornar você uma pessoa que vai ficar no meio do caminho, que vai esquecer a grandeza e o poder de Deus na sua vida. Cuidado! Somos envolvidos pela idolatria facilmente, o nosso coração se vende facilmente. Nós somos como esse povo aqui, que há 40 dias viram a glória de Deus e agora estavam construindo um bezerro. Não somos diferentes deles, irmãos. Na maioria das vezes nós achamos que não somos idólatras, porque nós não pegamos um santo, um Deus de um orixá, um isso, um aquilo, e colocamos no lugar. Mas para ser idólatra, basta tirar Deus do primeiro lugar da sua vida. Alguns ficaram no meio do caminho e o problema foi, se tornaram idólatras. Pergunta: será que você é um deles? Que vai se tornar um idólatra e deixar o Senhor? Primeiro pecado que Paulo nos desafia a ficar longe: pecado da idolatria. Segundo pecado que o apóstolo Paulo fala, está no versículo 8:
é o pecado da imoralidade. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000 pessoas. Números, capítulo 25. Depois de Êxodo um pouquinho, vai ter Levítico, depois Números. Do versículo 1 ao 3. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam ao sacrifício dos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Segundo pecado que o apóstolo Paulo está novamente aqui falando aos irmãos em Corinto, lembrando do contexto de Corinto, que tinha lá os postes ídolos, tinha lá a imoralidade da deusa do amor. Paulo está novamente dizendo aos irmãos: cuidado, porque o pecado da imoralidade fez com que vários não chegassem à terra prometida. Os israelitas se deixaram envolver na sensualidade das moabitas. Foram ver, observar como elas dançavam. Balaão, muito esperto, falou para o povo lá: olha, eles estão vindo, e eu não consigo amaldiçoar esse povo, mas se esse povo pecar, Deus se volta contra eles. Então Balaão vai ao rei e diz: coloque as moças para dançar, para sensualizar, e quando eles olharem, eles vão desejar, e quando eles desejarem, eles vão tomar essas mulheres, e quando eles tomarem essas mulheres, Deus vai punir o povo. Queridos irmãos, o pecado sexual sempre é um grande problema para a santidade. O pecado sexual é um dos mais devastadores pecados que as pessoas se envolvem no meio da igreja. É uma ação tenebrosa e diabólica, onde o diabo usa muito a questão sexual para ferir e para tirar as pessoas da presença de Deus. É por isso que nós temos hoje muitos casamentos sofrendo com adultério. Homens e mulheres que não mais valorizam a união um com o outro e acabam procurando fora do ambiente do casamento um outro parceiro sexual. Deus abomina o adultério. Deus condena o adúltero. E essa ação do adultério hoje, na nossa sociedade moderna, é vista quase como que um prêmio. Alguns jovens ouvem dos mais velhos: você é trouxa, você não adulterou ainda, você não traiu sua mulher ainda. O adultério hoje passou a ter uma bandeira de coisa natural, normal. É comum, tanto faz. O que tem? É uma saidinha só. Muitos casamentos cristãos hoje vivem com homens ou mulheres escondendo ações de adultério contra o seu esposo ou sua esposa. Deus aqui é muito claro para dizer: cuidado, o pecado da imoralidade sexual bate a porta.
casais adúlteros, homens cristãos viciados em pornografia, não saem do computador, andam em tudo que é site de pornografia. Você quer ver como é que o diabo está usando a mesma questão do Moabe hoje, nos nossos dias? Aqui era uma dança sensual. Irmãos, quem já viu essa porcaria desse funk, sabe do que eu estou falando. De meninas seminuas ou nuas, dançando, para sensualizar, para despertar o desejo dos homens. Então, jovem, se você gosta de funk, pelo amor de Deus, cai de joelho e se arrepende. Isso é uma desgraça demoníaca na tua vida. Jovem, se você tem problema com pornografia, ore, peça ajuda. Homem, peça ajuda. Pare de olhar a pornografia. Porque a pornografia é um passo para você fazer o ato. Jovens cristãos que não cumprem a ordem de Deus de honrar o seu corpo e se entregam sexualmente no namoro. Irmãos, Deus pune isso, irmãos. Nós estamos achando que Deus da graça é um Deus que não faz mais nada, que Ele fica olhando e dando risada para o nosso pecado. Se você tem relação sexual com sua namorada, Deus vai punir você, porque você está em pecado. A palavra de Deus é clara, ela não é tua, ela não te pertence, você não tem uma aliança com ela. Ele não te pertence, você não tem uma aliança com Ele. Enquanto isso aqui não estiver na tua mão diante de Deus, não pertence a você. E se você tiver relação sexual, você pode ter problema no futuro. Deus não é um Deus de brincadeira. De Deus não se zomba. Aqui foram 23 mil pessoas mortas, porque os homens foram adulterar com as filhas de Moabe. Paulo está dizendo para nós: desperta! Sabe por quê? Porque o pecado da imoralidade quer fazer com que você fique no meio do caminho. O pecado da imoralidade quer tirar você dos caminhos do Senhor. O pecado da imoralidade quer fazer com que você não chegue no último dia sendo uma pessoa fiel ao Deus Todo-Poderoso. Alguns ficarão no meio do caminho. Você é um deles? O pecado da imoralidade sexual vai tirar você da presença do Senhor? Terceiro e último pecado que o apóstolo Paulo fala sobre para os irmãos é o pecado da murmuração. Irmãos, desculpa. Versículo 9, versículo 10. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Vamos ver lá Êxodo, capítulo 17, do versículo 1 ao 4. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo?
estão a ponto de apedrejar-me. Povo bom, né? O que Israel tinha feito? O que Moisés tinha feito para esse povo? Tinha aberto mão de ser próximo faraó, tinha enfrentado o exército inimigo, e agora Moisés diz: esse povo está a ponto de me colocar debaixo de uma montanha de pedras. Olha a posição do líder Moisés. Por quê? Porque o povo estava murmurando. O povo estava murmurando por falta d'água na cidade em que tinham se assentado. Esse é um dos momentos em que o povo de Israel murmura no deserto. Tem vários outros. Se você ler a história de Israel no deserto, cada hora é uma murmuração. É porque não tem água, é porque não tem cebola, é porque não tem a carne, é porque está muito sol, é porque está muito frio, é porque está... Você já viu isso? Só reclama, só murmura, porque está muito quente. Nossa, não aguento o calor, porque está muito frio. Ai, não aguento o frio, porque está muito mais ou menos, porque está chovendo, porque está faltando de chuva. Só murmura, só reclama. Irmãos, talvez o pecado mais difícil de vencermos seja o pecado da murmuração, pois a insatisfação é algo que está colado no nosso coração. Somos seres insatisfeitos. Tudo nós achamos que tinha que ser um pouco melhor, tinha que se fazer de um jeito diferente. Não gostamos quando alguém faz, não gostamos se alguém não faz, reclamamos se tem, reclamamos se não tem, exigimos isso e aquilo, e muitas vezes, irmãos, é a nossa postura diante de Deus. Reclamamos, murmuramos, achamos defeito nas coisas. A murmuração eu chamo de um pecado rápido. Sabe por quê? Porque a nossa língua é difícil de domar. Tiago capítulo 3 fala sobre o pecado da língua e diz: varão perfeito, homem perfeito, é o homem que domina a língua. E aqui está o veneno do pecado da murmuração. Quando há insatisfação no nosso coração, a gente vomita a insatisfação. E aí nós pecamos contra o nosso Deus. Jesus, irmãos, também ensinou isso de outra maneira, quando ele disse que o pecado da murmuração é o problema do teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você é uma pessoa muito ranzinza, é porque o teu coração é ranzinza. Se você é uma pessoa nervosa, porque o teu coração é nervoso. Eu já disse aqui, as atitudes, o meio não pode mudar a sua atitude. É o que está no seu coração. As atitudes ou o meio só vão fazer florescer o que está aí no teu coração. As pessoas vão ver o que Deus já vê em secreto, por causa daquela situação. Eu já contei aqui uma experiência triste que eu tive uma vez. Eu era adolescente, recém-convertido, participava de uma igreja, e nessa igreja tinha chegado uma irmã, que todo mundo elogiava essa irmã e via ela como uma mulher de oração. A igreja da qual eu participava, algumas pessoas tinham o hábito de orar em estéreo, em línguas. E essa irmã era uma daquelas ponta firme no culto. Quando começava, estava lá a irmã.
E um dia eu me lembro que nós fomos fazer um trabalho, arrumar uma sala, e eu estava ajudando, e ela foi ajudar também, e nós pegamos um banco desse de 2. Eu peguei de um lado, ela pegou do outro, e a gente foi colocar o banco em outro lugar. Quando chegou a colocar o banco em outro lugar, eu coloquei minha parte e ela não colocou a dela, e a parte dela escapou da mão e bateu no dedo dessa mulher. Aí eu conheci quem ela era. Ali eu vi a ira dela comigo, ali eu vi os palavrões que saíram da mesma língua, que falava em língua, ali eu vi o coração daquela irmã. Você quer saber como você é de fato? Deixe o seu coração transparecer. É no seu coração, é aqui que mora, é aqui que habita. O povo de Israel, quando tinha uma opressãozinha, eles vomitavam. E Deus falava: está vendo aí? Olha aí. Há um verso nas Escrituras que diz que Deus deixou o povo 40 anos no deserto para ver o que havia no coração do povo. Perguntinha: quando você passa por algum problema ou privação, o que é que sai da tua boca? Porque Deus pode estar deixando este momento na tua vida para ouvir o que é que vai sair da tua boca. Murmuração. Por causa de murmurar, muitos outros ficaram no deserto, não chegaram à terra prometida. Alguns ficarão no meio do caminho. Você é um deles? 3 pecados, irmãos: idolatria, imoralidade e murmuração. Todos esses 3 levaram muitas pessoas de Israel a ficarem pelo meio do caminho. Paulo termina dizendo o seguinte: não há nenhuma tentação que vocês vão receber que vocês não consigam suportar. Uma coisa que a gente precisa aprender é que nós não temos desculpa diante de Deus de dizer: ah, mas eu não aguento, pastor. Aguenta. Você está se jogando no pecado, mas você aguenta. Ai, pastor, mas eu não aguento. Vai indo, eu fui na idolatria. Porque se você não está indo para o lado de Deus, você vai estar indo para a idolatria. Presta atenção. Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, se você não vem na casa do Senhor, se você não participa da reunião da igreja, sabe onde você está? Com outro Deus. Eu não sei qual é, mas você está com ele. Ou a televisão é o teu Deus, ou o teu emprego é o teu Deus, ou o dinheiro é o teu Deus, ou a diversão é o teu Deus. Alguém assumiu o lugar no teu coração. Ah, pastor, mas eu não aguento, porque quando eu fico lá, eu gosto de olhar a internet, eu gosto de ter relação sexual, eu não consigo. Consegue? É que você está buscando o pecado ao invés de buscar a santificação. Deus não dá maior tentação que você possa suportar. E olha, termina dizendo: Deus dará escape. Ai, pastor, eu não aguento. Quando eu vi, já falei, já murmurei. Aguenta sim, mas você não tem que travar a sua língua, você tem que sarar o teu coração. No dia que o teu coração estiver cheio do Evangelho de Jesus, no dia que o teu coração estiver cheio da palavra, no dia que o teu coração estiver cheio de oração, de amor, não vai sobrar lugar para murmuração. Nós temos a saída, irmãos.
O difícil é que muitas vezes nós não queremos cair. Deus tem nos dado escape. Deus nos chama para ficar firme e não cair. Ele diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se você está de pé hoje, continue firme, porque alguns ficarão no meio do caminho, vão sucumbir ao pecado da idolatria, vão sucumbir ao pecado da imoralidade, vão sucumbir ao pecado da murmuração. Que Deus nos ajude, que não sejamos nós. Ele sempre nos dará condição para escapar das tentações que desejam nos levar para longe do Senhor. A Bíblia diz que o pecado tenazmente nos assedia. Mas assim como o pecado tenazmente assedia o teu coração, o Espírito Santo de Deus também está assediando o teu coração. Assim como o mundo está querendo te levar para longe do Senhor, tem muitos irmãos, uma igreja, a palavra, a oração, que quer te levar para perto do Senhor. A escolha é sua. Muitos ficarão pelo meio do caminho. Você é um deles? Pense nisso. Vamos orar. Senhor, reconhecemos nessa noite que Paulo é duro com a igreja em Corinto, porque muitos ali estão envolvidos nos mesmos pecados que estavam envolvidos os nossos irmãos israelitas. Senhor, nessa noite, talvez muitos aqui também estejam envolvidos, sendo seduzidos, ó Deus, pelos pecados, se tornando idólatras, trocando o Senhor por outras coisas. Pai, tem misericórdia de nós. Trocamos a Tua presença, a Tua palavra, a oração, a comunhão com a igreja, com os irmãos, trocamos por coisas tão bobas. Preferimos o shopping, preferimos, ó Deus, os jogos na internet, preferimos a própria internet, preferimos, ó Deus, as redes sociais. Senhor, tem misericórdia de nós. Quantas vezes nós estragamos a nossa comunhão com o Senhor e deixamos o Senhor em segundo plano. Também, ó Deus, é claro que muitos de nós, muitas vezes somos seduzidos pela imoralidade, Senhor. Oro pelos meus irmãos e irmãs que se deixam seduzir, Senhor, pelas situações que tenazmente os assediam, como citei a questão do funk, como, Senhor, a pornografia na internet, como o namoro, Senhor, que não é santo na Tua presença, como amizades, ó Deus, que muitas vezes levam a desejos sexuais e prazeres e troca de desejos sexuais. Pai, tem misericórdia. A imoralidade muitas e muitas vezes vem à nossa porta para nos seduzir e nos levar para longe de Ti. Tem misericórdia de nós. Da mesma maneira, Senhor, somos pessoas que se queixam, falamos mal das coisas, falamos mal das pessoas, e tantas vezes nos queixamos daquilo que o Senhor nos tem dado. Tem misericórdia de nós. Que o Senhor nos ensine a passar pelas provas, entendendo que o Senhor é o Deus de todas as coisas. Que quando temos, louvamos ao Senhor. Quando não temos, também louvamos ao Senhor. Nos dá este coração transformado pelo poder do Teu Espírito nesta noite, Senhor. Nos ajuda. Não faz, Senhor, com que nós sejamos como o povo de Israel que durante um período de 40 dias esqueceu a Tua glória.
Faz-nos sair daqui nesta noite e não esquecer essa palavra, para que crie temor no nosso coração, para que não ficamos, ó Deus, no meio do caminho, para que não morramos como os 23 morreram, para que não venha nenhuma ação do Senhor contra nós. Tem misericórdia das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus.